Gente, vamos lá para a nossa primeira parte da revisão das obrigações, né? Nós estamos estudando a parte especial do Código Civil, né? O livro do direito das obrigações. E nós temos ali, a partir do artigo 233, as modalidades, né? As classificações das obrigações. Obrigações de dar, obrigações de dar coisa certa, dar coisa incerta, de fazer, de restituir, de não fazer. Isso tudo são classificações das obrigações. Temos também as obrigações divisíveis, as obrigações solidárias e todas as classificações das obrigações. Mas, antes de mais nada, é importante a gente trazer a diferenciação de alguns conceitos que nós tratamos, inclusive, em sala de aula. Primeiro, precisamos diferenciar a obrigação de dever jurídico. O que é um dever jurídico? Dever jurídico é aquele dever oponível a todos. Então, por exemplo, a impossibilidade ou a proibição de você invadir a propriedade de alguém ou de você tomar algo de alguém. Então, isso é um dever jurídico, né, oponível a todos. Não existe uma pessoa específica sobre a qual recai aquele dever. Então, já diferencia de obrigação. Ônus jurídico. Ônus jurídico é uma condição para benefício próprio. Então, por exemplo, quando você faz um determinado contrato e registra esse contrato no cartório, para que esse contrato não tenha validade apenas entre quem você está fazendo o contrato, mas perante terceiros. Então, contrato de compra e venda, por exemplo, se você faz esse registro no cartório, você tem a garantia de que esse contrato, de que a pessoa não vai poder vender novamente aquilo que já foi vendido, no caso, por exemplo, de bens imóveis. Então, nós temos aí um ônus jurídico que também é oponível a todos. Nós temos, diferentemente das obrigações, o estado de sujeição. O que é isso? É quando a pessoa está sujeita a um direito potestativo. O que são direitos potestativos? São aqueles direitos que não admitem contestações. Então, por exemplo, se você está casada com a outra pessoa, aquela pessoa ela tem o direito de se divorciar. Mesmo você querendo ou não, ela tem o direito de se divorciar. Então você se sujeita a um direito potestativo daquela outra pessoa, que pode querer se divorciar ou não. Um trabalhador, por exemplo, que não está em estabilidade ou garantia de emprego, ele está sujeito ao direito potestativo do empregador de demitir, você querendo ou não. Que vai pagar indenizações e repercussão do ponto de vista econômico é outra coisa, mas ele tem o direito de lhe demitir. O direito de passagem, por exemplo, né, naquelas propriedades rurais, sobretudo, que não tem saída da sua propriedade para a via local. Então você tem aí direito a construir uma passagem pela propriedade daquela pessoa que está na frente, e aquela pessoa tem que se sujeitar a esse seu direito de passagem, independentemente dela querer ou não. Isso porque a lei assim estabelece. Já as obrigações, diferentemente do dever jurídico, que é oponível a todos, o ônus jurídico, que é um ônus para você conseguir um benefício próprio, e o estado de sujeição, que é uma sujeição ao direito potestativo de outra pessoa, na questão das obrigações, nós temos que a obrigação é uma relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre partes, ou seja, entre credor e devedor, cujo objeto consiste numa prestação pessoal, econômica, positiva ou negativa, devida pelo devedor ao credor, podendo assim ser executado o próprio patrimônio daquele devedor. Então, dentro desse conceito de obrigações, nós temos algumas características. O caráter transitório, ou seja, dentro da relação obrigacional existe um prazo para que ela seja adimplida, ela não é ad eterno, é diferente do ônus jurídico. O ônus jurídico é enquanto você estiver nos plenos atos da sua vida civil. Você não pode esbulhar, você não pode invadir a propriedade de alguém. Já nas obrigações, elas têm caráter transitório, elas têm um prazo para que aquela obrigação seja considerada adimplida, ou ainda um prazo para que você possa cobrar que aquela obrigação seja adimplida por parte do devedor. Ela é uma atividade do devedor, ou seja, exige do devedor uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer ou uma obrigação
de não fazer, exige uma manifestação, uma conduta ou uma omissão por parte do devedor para que aquela obrigação seja considerada adimplida, ela tem cunho pecuniário, ou seja, pode ser reduzida a valores em dinheiro. Então, por mais que seja uma obrigação de fazer, se ela não é cumprida, você pode resolver o contrato e ter o pagamento das perdas e danos, se houve culpa ou não, como vocês também já devem ter estudado. Relatividade, por quê? Porque aquelas relações obrigacionais, os efeitos das obrigações relacionais, elas estão ali relativas apenas às partes. Então, se eu tenho uma relação obrigacional com Yara, por exemplo, ou Diélida, aquela relação obrigacional é apenas entre eu e aquelas partes, tá? Não envolve terceiros que não estão presentes naquela sujeição entre credor e devedor. E ela tem autonomia, ou seja, ela tem uma disciplina própria no direito civil. Então, dentro desse conceito do direito das obrigações, nós temos alguns elementos. Os elementos subjetivos, ou seja, o sujeito ativo, que é o credor, e o sujeito passivo, que é o devedor. Nós temos o elemento objetivo imediato, que é a própria prestação em si, é aquilo que vai ser feito ou dado pelo devedor para o cumprimento daquela obrigação, e o elemento imaterial, que é o vínculo jurídico. E esse vínculo jurídico pode ser derivado de todas essas fontes do direito obrigacional. Pode ser em razão da lei, em razão de um contrato, em razão de um ato unilateral, em razão de um ato ilícito. Então, nós temos aí variadas possibilidades para que esse vínculo jurídico preveja, né, essas obrigações. Então, nós temos os elementos subjetivos, o elemento objetivo imediato, que é a prestação, que precisa cumprir aqueles requisitos de validade do negócio jurídico, o objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável, precisa que tenha a forma prescrita em lei, ou seja, não pode ser de forma diferente daquilo que a lei estabelece para que tenha validade. Um exemplo clássico, o contrato de compra e venda de bem imóvel bem superior a 30 salários mínimos. Ele precisa ser feito através da escritura pública, ou seja, para que tenha validade aquelas obrigações que estão previstas no contrato de compra e venda de bem imóvel, é preciso que haja o registro. E onde é que tem isso, professor? A lei. A lei vai estabelecer a forma própria para aquelas obrigações, tá? E o elemento material, que é justamente o vínculo jurídico. E aqui